Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você vai conferir as principais notícias do Norte de Minas e muito mais. Então não saia daí. Começamos agora esta edição com a prisão de 3 suspeitos de assaltar um posto de combustíveis na BR-365 em Jequitaí. A Polícia Militar prendeu 2 homens de 23 e 18 anos e apreendeu também uma adolescente de 17 anos, após o crime ocorrido nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram em um carro, abordaram o frentista e fugiram levando R$ 800 em dinheiro e um celular. Os suspeitos foram localizados na comunidade de Boqueirão. Um deles tentou fugir e entrou em luta corporal com os policiais, mas foi imobilizado. Horas depois, os outros 2 foram encontrados caminhando em uma estrada de terra a caminho de Várzea da Palma. De acordo com a Polícia Militar, um dos detidos confessou que o trio saiu da cidade para cometer o crime e todos foram levados para a delegacia. Em Montes Claros, uma motocicleta foi furtada neste sábado, 29 de março, e qualquer informação sobre o paradeiro, você pode ligar para os contatos da polícia, 181 ou 190. A cidade enfrenta uma onda de roubos com ladrões furtando motocicletas, bicicletas e invadindo casas. A recomendação é reforçar a segurança dos veículos com cadeados e alarmes, além de estar atento ao estacionar, pois os criminosos aguardam a distração dos proprietários. Em média, 10 motos são roubadas por dia na cidade. E olha só, no município de Buenópolis, na rodovia estadual MGC 135, no quilômetro 508, ocorreu um acidente de trânsito com vítimas de ferimentos. O condutor do automóvel, de 54 anos, e o passageiro, de 27 anos, colidiram após o veículo bater contra um defensor. Na margem da rodovia, ambos não possuíam CNH e estavam sob efeito de álcool, o que foi constatado pelo bafômetro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Dr. Gil Alves, em Bocaiúva. Os veículos foram removidos para o pátio de Buenópolis para remoção e guarda. E olha só, a declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de maio. E muita gente não sabe, mas a declaração permite a opção de destinar parte do pagamento de algum valor caso o contribuinte precise fazer, para fundos de assistências às pessoas idosas e da criança e adolescente. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de maio. E muitos contribuintes não sabem, mas é possível destinar esse valor, podendo ajudar muitas pessoas, muitos idosos e adolescentes. Conferir a seguir. A declaração de imposto de renda foi aberta este ano, no dia 17 de março. Para quem tem que pagar algum valor, existe a possibilidade de escolher o destino de até 6% deste valor através da campanha Eu Sou Cidadão Solidário, que permite que uma parte do pagamento seja destinada para o Fundo dos Idosos ou da criança e do adolescente. O governo lança o início dos envios, da dedução do imposto de renda, você tem que enviar, e aí com isso a gente começa a campanha, porque durante essa destinação do imposto de renda, você pode deduzir até 6% do imposto que você iria pagar para o governo, ele retorna para a cidade, para o município. No último ano, os 2 fundos, o da criança e do idoso, juntos, arrecadaram cerca de R$1 milhão. E para este ano, a Secretaria de Assistência Social estima que seja um número maior, chegando a R$1.500.000. Dinheiro significativo que vem para o município. Ano passado a gente conseguiu ter um aumento significativo e a ideia é que a gente consiga ter mais esse recurso vindo para a posse. E quanto mais recursos, mais políticas públicas, e é um dinheiro que você consegue ver para onde ele vai, Então, se todo mundo destinar 6% da sua arrecadação do imposto de renda, quanta coisa o município não pode fazer, Então, a gente deixa registrado para todos os contadores, para todas as pessoas que forem fazer a declaração, consulte seu contador, pergunte para ele qual a opção que você pode fazer e contribua com o município, com as crianças e com os idosos. A destinação do valor para os fundos de ajuda pode ser feita durante o preenchimento da declaração do imposto de renda.
Qualquer pessoa física que for entregar sua declaração pode fazer a destinação diretamente na declaração do imposto de renda. A destinação para o Fundo da Criança e do Adolescente ou Fundo do Idoso deve ser buscada no campo doações na própria declaração e lá escolher entre a aba do Fundo do Idoso ou Fundo da Criança e do Adolescente, selecionar o fundo para o qual quer destinar e informar o valor que está destinando. Os limites de valores é de 6% do valor do imposto devido, sendo 3% para fundos da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Devemos lembrar que somente as pessoas que fizerem a declaração do imposto de renda no modo completo terão essa opção de fazer a destinação diretamente. Aquelas que utilizarem o modo simplificado não conseguirão informar esse valor. E seguimos agora com mais notícias e olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados mais recentes do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O levantamento mostra que em fevereiro, Montes Claros teve um saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 5.000 contratações contra 4.840 demissões, resultando em 180 novos postos de trabalho. Os setores que mais impulsionaram esse crescimento foram de serviços com saldo de 212 vagas e o da construção com 122. Esse já é o segundo mês consecutivo de saldo positivo na cidade. Em janeiro, o número de admissões também superou o de desligamento, com 35 novas vagas criadas. O estoque de trabalhadores formais em atividade agora soma mais de 97 mil em Montes Claros. E seguimos com mais notícias, e olha só, Montes Claros recebe do dia 25 a 27 de abril a 23ª Exposição Anual de Orquídeas, no bairro Veracruz. O evento é gratuito e contará com orquidários comerciais, venda de suculentas, cactos e vasos de argila. Os visitantes poderão comprar orquídeas a partir de R$ 15 e suculentas a partir de R$ 5. A mostra acontece das 9h30 às 21 horas na sexta e no sábado, e das 9h30 às 16 horas no domingo. Realizada pela Sociedade de Orquidofilia Norte Mineira, a exposição terá julgamento das melhores espécies e participação de especialistas. A expectativa é reunir cerca de 5.000 pessoas. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias. Estamos de volta e agora você confere que 2 adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de matar um homem de 37 anos no bairro Vila Castelo Branco, aqui em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com socos, pauladas e chutes. Um dos menores tentou atirar com uma pistola artesanal, mas a arma falhou. Os suspeitos disseram que estavam em uma festa quando viram a vítima e iniciaram as agressões. Após os golpes, usaram uma corda para arrastar o homem por cerca de 200 metros. A arma foi encontrada em um veículo próximo à casa de um deles, onde também foram apreendidas roupas manchadas de sangue e um bastão de madeira. A motivação do crime, segundo os menores, seria uma dívida da vítima, que teria comprado uma bicicleta e não pagado. Eles foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Confira na reportagem mais detalhes. Durante as diligências, em uma ação muito rápida e qualificada da Polícia Militar, a equipe conseguiu identificar e apreender 2 adolescentes em conflito com a lei, que seriam os responsáveis pela prática deste crime. Em conversa com esses adolescentes, eles informaram que a motivação inicial do crime seria dívida tanto de drogas quanto de uma bicicleta que a vítima teria adquirido com um desses adolescentes em um momento anterior e não teria pagado essa dívida. Eles falam que estariam fazendo uso de bebida alcoólica em um bar próximo ao local quando eles visualizaram a vítima passando. Então eles iniciaram as agressões. Inicialmente, um dos adolescentes estava portando uma arma artesanal. Ele tentou realizar um disparo de arma de fogo com essa arma, porém o disparo ele não foi deflagrado e então eles partiram para as agressões físicas. E aí foram diversas agressões que culminaram no óbito da vítima. A vítima é um homem de 37 anos e os 2, a princípio, responsáveis pelo crime são adolescentes. Ele já tinha alguma passagem, esses 2 adolescentes, e essa vítima também ela já tinha algum registro policial? Um dos adolescentes, ele tinha sim algumas passagens, tanto por lesão corporal, ameaça e outros crimes. E a vítima, ela também tinha passagens relacionadas ao crime de ameaça também e lesão corporal.
Em relação à apreensão dos menores, como e onde eles foram localizados? Então, a Polícia Militar, ela de imediato deflagrou uma operação no intuito de identificar, colheu alguns testemunhos de pessoas que poderiam ter visualizado a ação e então conseguiu identificar esses adolescentes. Após a identificação, foi deflagrada uma operação que culminou aí realmente na localização desses adolescentes, na apreensão deles e também dos objetos utilizados para o crime. Eles estavam escondidos em uma residência próxima ao local. E os materiais apreendidos? Todos os materiais apreendidos, juntamente com os adolescentes, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências de Polícia Judiciária. Foram apreendidos, né, o pedaço de madeira utilizado para as agressões físicas e também a arma artesanal utilizada inicialmente para tentar realizar um disparo. E seguimos agora com mais informações. Olha só, agora vamos conferir uma reportagem sobre um evento de liberdade religiosa realizado em um colégio aqui em Montes Claros. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu sou o professor Oséias Batista, além de diretor do Colégio Adventista, eu também defendo o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse Departamento de Liberdade Religiosa, ele tem como objetivo debater a questão da liberdade religiosa, porque nós entendemos que a liberdade religiosa é uma liberdade universal e que todos têm o direito de ter uma crença, de propagar a sua crença e com isso então fazer com que a sua crença seja propagada. Se nós não tivéssemos liberdade religiosa, nós não teríamos a oportunidade de andar com a Bíblia, de ler a Bíblia, de falar sobre as nossas crenças. Então esse departamento, hoje nós temos aqui pessoas de diversas denominações e vamos tratar desse tema. Liberdade religiosa para todos. Tratar o tema da liberdade religiosa, na verdade, é uma necessidade. Nós aqui no Brasil gozamos de liberdade religiosa, mas ainda temos alguns problemas. Mas há países no mundo em que as pessoas elas sofrem por causa disso, elas não podem exercer a religião da sua consciência, né? Então aqui no Brasil nós estamos assim, falando sobre o assunto. Hoje trouxemos autoridades para estar discutindo esse tema conosco aqui também. E enfim, e incentivamos mais pessoas, né, quem sabe mais denominações religiosas que venham tratar desse tema também, a fim de que todos possam ter esses seus direitos preservados. Nós temos hoje no mundo cerca de 400 milhões de pessoas sofrendo algum tipo de intolerância religiosa. Então a promoção desse evento é extremamente essencial para que a gente possa buscar conscientizar as pessoas de um problema que aflige especialmente milhões de cristãos em todo o planeta. E essa discussão local é extremamente importante para que a gente possa estabelecer uma preocupação com a população local. Sem sombra de dúvidas, já é um direito consagrado na Constituição Federal, especialmente no artigo 5º, inciso 8º, e nós temos que reforçar a necessidade de preservar a tolerância religiosa em nosso país. Sem dúvida, o que nós queremos ressaltar aqui é a questão da tolerância. A tolerância é fundamental, da gente tolerar principalmente o irmão. E nesse sentido, eu como prefeito de Montes Claros reforço a importância da liberdade religiosa. Está muito claro para a gente, isso é um dos principais princípios que está constando na nossa Constituição. O direito a ter uma religião, a ter sua crença, isso é fundamental. E aí o poder público tem que garantir dessa forma, nenhum tipo de preconceito, principalmente porque nós sabemos que a essência da religiosidade é que garante uma cidade cada vez mais harmônica, uma cidade em paz e uma cidade onde que o amor prevalece. Então aqui, representando o povo de Montes Claros, eu quero parabenizar a nossa Igreja Adventista por essa discussão, esse debate e reforçar a necessidade da liberdade religiosa para todas as pessoas. Sem dúvida, embora saibamos que o Estado é laico, mas o Estado laico não quer dizer sem religião, não. Quer dizer que as pessoas podem ter a sua religião, professar a sua fé e mesmo assim serem respeitados em todos os sentidos. Essa crença é fundamental e sabemos que a essência do ser humano, ela tem a ligação objetivamente com Deus. É isso que eu acredito, é isso que a gente tenta passar para todos, mas respeitando, tolerando completamente as demais crenças, que sabemos que o princípio do amor à vida é fundamental, a vida em primeiro lugar, e isso é o sentido da religião que a gente entende.
eu, como advogado aqui, tenho essa função de também auxiliar, tanto em várias questões da igreja, do colégio, como também na parte da liberdade religiosa, sabe? Inclusive, fui procurado algumas vezes para poder auxiliar alguns alunos na questão das aulas da sexta-feira à noite. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado, que acreditamos ser do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, alguns alunos na faculdade têm essa dificuldade. Às vezes a coordenação impõe ali algumas restrições ou não acatam os pedidos. Então, precisamos fazer um documento, enviar para eles e mostrar a questão da legislação que ampara a gente e que o aluno ele tem essa possibilidade de não perder a aula, não ser prejudicado e poder ter o seu direito à liberdade da sua crença e também de estudar, que isso é fundamental nos nossos dias. Não é somente as religiões cristãs, que a maioria do nosso país tem a questão da religião ser de uma religião cristã, independente da denominação, seja evangélico, católico, qualquer outro tipo. Mas a maioria é cristã, mas a liberdade religiosa não está somente para as pessoas cristãs, várias outras religiões. A questão das religiões de matriz africana, espiritismo, que acreditam também em Cristo e várias outras. Todas essas pessoas têm o direito à sua liberdade de crença, de expressão, liberdade religiosa. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre turismo pelo norte de Minas. Estamos de volta e agora seguimos com uma pauta interessante. Vamos falar sobre turismo. Olha só, agentes de turismo e consultores percorreram o Vale do Peruaçu para conhecer os sabores tradicionais e a hospitalidade da região. A iniciativa faz parte dos programas Check-in Minas e Prepara a Gastronomia e busca criar um catálogo de experiências que conecte turistas e identidade local. Durante a visita, eles conheceram casas de farinha, cozinhas comunitárias, pousadas e cachaçarias, experimentando pratos típicos que resgatam os sabores da região. Entre os destaques dessa jornada gastronômica estão pratos à base de peixe do Rio São Francisco, receitas como arroz cremoso com carne seca e pequi, jantares especiais ao pôr do sol e também foram exploradas tradições como o preparo do beiju de lenço, a produção artesanal do requeijão de prato e degustações harmonizadas de cachaça. O Parque Nacional Cavernas do Vale do Peruaçu, dos patrimônios do Brasil, também foi lembrado por suas mais de 100 cavernas e pinturas rupestres de 12 mil anos. O projeto Prepara a Gastronomia tem sido um grande aliado dos pequenos empreendedores do setor alimentício, promovendo capacitações e mentorias. Em 2024, mais de 3 mil empreendedores em 117 municípios mineiros foram beneficiados pela iniciativa. Essa iniciativa é fundamental porque, além de fortalecer a economia local, contribui também para a preservação da cultura alimentar e para a criação de experiências autênticas que valorizam a identidade mineira. A gastronomia se torna, assim, um atrativo turístico essencial para a nossa região. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora vamos até Bocaiúva, no norte de Minas, conhecer a história inspiradora de Selma, que se tornou uma empresária de destaque na região, investindo na criação de galinhas. Criada na roça, Selma sempre foi apaixonada pelos animais. E a ave é o animal preferido dela, mais especificamente as galinhas. Foi então que em 2022 ela arrendou a granja no sítio do Bonito, em Bocaiúva, e começou uma nova atividade. É uma coisa que eu já tinha, vamos dizer, já tinha isso em mente, já tinha proposto para o meu irmão a criação, né, de galinhas ou de codornas. Ele falou assim, não, isso não é viável e tal, e nós fomos deixando.
E surgiu a oportunidade de eu estar abraçando isso aí, né, com a aquisição dessa granja. Aí eu comecei a associar, a dividir o meu tempo com a parte da contabilidade pública e com a parte da criação de galinhas para o sistema de produção caipira. No início, eram 1.000 aves. Hoje, já são mais de 7.000 criadas no sistema caipira. Eles começaram como agricultores familiares e hoje são empresários. E também o entreposto, né, que é o único aqui da região, que é onde beneficia os ovos, isso incentivou bastante a atividade de avicultura de postura aqui no município. Então a gente tem vários produtores com 100 galinhas, 200, 300 galinhas. A produção passa dos 5.000 ovos por dia. E estes são beneficiados no entreposto que fica na propriedade. Inclusive, é o único regularizado da região. Para comercializar os ovos caipira de galinha, foi necessário, primeiro, fazer o registro da granja no IMA. Depois, foi fazer a regularização do entreposto de ovos. E, paralelo a isso, eles fizeram outro registro, que é o Certifica Minas, que foram todos pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. São mais de 12 caixas embaladas diariamente. A certificação possibilita que os produtos sejam comercializados não apenas em Bocaiúva, mas também em outros municípios, como Montes Claros, Sete Lagoas, Curvelo e Belo Horizonte. Um produto certificado, você tem certeza que você está comprando um produto de qualidade, que ele seguiu aquelas normas. Ele é auditorado, tem uma auditoria todo ano, o IMA vem, fiscaliza se a ração está sendo feita, manipulada certinho aqui na propriedade, se está seguindo todas as... tem as planilhas, tem as responsabilidades social, ambiental, né, que tem que ser cumpridas para ter esse certificado do produto que é o ovo caipira. A Emater presta toda assistência, né, com relação às normas, ao manejo da granja, né, orienta, né, tudo que precisa ser feito para chegar lá. Quem certifica e o cadastro é feito no IMA. Né? E se na hora que o sistema de inspeção municipal estiver funcionando também, vamos ter essa parceria com a prefeitura. O avicultor ainda deve estar atento a outros requisitos. O produtor tem que fazer o cadastro, né, no órgão ou IMA ou no município, e tem que ter um responsável técnico, né, um veterinário responsável, que com o SIM a prefeitura vai fornecer isso. Tem um memorial descritivo da granja, né, que a Emater apoia o produtor para estar fazendo. E toda a documentação, né? Regularidade ambiental, dispensa de licença ambiental, o CAR, outorga, documento da terra, os documentos pessoais. A preocupação com o bem-estar das aves é prioridade. A ração é produzida na fazenda. Abóboras e folhas de couve também são adicionadas à alimentação. E isso garante a boa qualidade dos ovos. Selma chama atenção para os cuidados com o manejo. Tem que ser bem feito. A gente tem que, as aves elas não podem ali ter estresse, o contato, né, com outros animais, tudo tem que ser tudo bem controlado, esse sistema, para que a gente consiga evitar, né, algumas doenças. Então o custo de produção ele é bem elevado. O valor agregado dos ovos e a experiência compensam todo o trabalho. É um setor que vem crescendo muito, que vem propondo aí um mercado muito bom. É uma experiência muito boa, eu me identifico muito, eu falo que é um trabalho prazeroso, é uma terapia quando a gente chega aqui, quando eu chego aqui nos finais de semana ou durante a semana, que eu venho muito pouco, mas nos finais de semana, ver o bem-estar animal, você poder ali tá vendo, tá a criação, tá levando um produto de qualidade para a mesa do cliente. Bom, e com essa reportagem me despeço temporariamente para entrar em férias, mas logo estarei de volta. Enquanto isso, para quem ainda não conhece, o Felipe Guzmão, apresentador do De Olho na Cidade, estará aqui à frente do Jornal Gazeta Norte Mineira, trazendo as principais notícias e informações para todos vocês. Eu continuarei acompanhando tudinho para me manter sempre bem informada. Obrigada pela companhia e até breve.
Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.